Salve, meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Fenolê. André aqui, quem vos fala. Estou com meu amigo Pato, vulgo Edmilson, Clássico, né? para fazer aqui uma degustação de um vinho, de um Bordeaux, na verdade. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre ele. E a gente vai também dar uma explicação do que esse vinho pode oferecer e também tentar fazer uma comparação entre o que a gente pode esperar de diferente entre um vinho da margem direita, como esse caso aqui, e um vinho da margem esquerda. Além também de entrar um pouquinho no assunto aí bacana, que é a parte da classificação dos vinhos de Saint-Emilion. Beleza? Bora comigo? Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Muito bem. E hoje eu tô aqui no Brasil, pois então, em terras tupiniquins, onde eu morava antes de ir pra França e onde eu treinava corrida com esse cara aqui também. E também com parte da plateia que tá aqui nos vendo, mas que não vai participar do vídeo. Tô aqui na adega do Gino, a Pérgola Vinhos Finos, então Gino, muito obrigado por nos receber aqui no espaço. E bom então, destacar, a gente começou a se encontrar para tomar vinho aqui, né? É verdade, aqui foi um dos lugares onde a gente começou a se encontrar para tomar vinho e a paixão foi crescendo, enfim, e aí acabou que deu no que deu e hoje a gente tem um canal aqui no YouTube, basicamente. É isso. Então, Gino, muito obrigado mais uma vez e depois a gente vai chamar também ele aqui para fazer uma degustação deste vinho. Beleza? Então, bora começar o assunto. Tu sabe, Pato, por que a gente divide Bordeaux em margem direita e margem esquerda? Bom, quando eu fui visitar Bordeaux, quando eu fui visitar vocês explicaram pra gente que existem diversas denominações de origem controlada, né, ou denominações de origem, lá em Bordeaux. E eu sei que por ser de uma margem, na outra margem, tudo muda, né, muda o local, a região, toda a questão do terroir. Então, eu sei que tu falou da margem direita, né? Isso. Então deve ter outros vinhos também na margem esquerda. É uma generalização, na verdade, né? Porque Bordeaux tem uma riqueza de solos que não se restringe apenas à margem direita e à margem esquerda. Mas quando a gente está falando disso é porque, em geral, na margem direita, nós temos realmente muito mais argilas e calcários comparado à margem esquerda, que onde nós temos ali muito mais o terreno de grave. E isso é muito diferente porque na margem esquerda, por causa desses terrenos aí muito mais de grave, a gente planta muito mais Cabernet Sauvignon lá, comparado à margem direita, onde nós plantamos muito mais Merlot. Não quer dizer que não tenha Merlot nem na margem esquerda ou que só tenha Merlot na margem direita e vice-versa. Tem Merlot plantado por tudo. Na verdade, até 65% da plantação de Bordeaux é Merlot. Só que na margem esquerda, os blends vão ter muito mais Cabernet Sauvignon que Merlot na composição do blend, enquanto que na margem direita é muito mais Merlot do que Cabernet Sauvignon. E também não tem só Merlot e Cabernet Sauvignon. Tem Verdot, tem Cabernet Franc, tem o próprio Malbec, que tem voltado aí bastante a aparecer por lá. E por que a gente divide em margem direita e esquerda? Porque tem um rio, passa lá, que é a Dordogne. Na verdade, bom, é porque em francês é engraçado porque francês é feminino, o rio, então é como se fosse a Ria. A Ria Dordogne e a Ria Garonne, que vão formar a Gironde. Então você pega o mapa da França, você tem a Garonne, depois eles se dividem em dois rios, você tem a Dordogne e o Garonne. O que está no meio, inclusive, a gente chama de entre deux mers, seria entre dois mares, literalmente. E o que está para a direita, a margem direita e a margem esquerda. No entre deux mers tem um pouco de tudo ali, é a região de Bordeaux aí onde a gente tem os vinhos mais simples, os vinhos mais de produção elevada. Quer dizer que não tenha vinho bom lá, tá? Tem bastante vinho interessante, mas o vinho de alta produção costuma estar ali no entre deux mers. Deu para entender, deu para compreender. Okay. Então, beleza. E quantas denominações de origem tem naquela região? Bordeaux hoje tem oficialmente 66 denominações de origem. Teve a mais nova e aprovada agora no ano passado. É justamente o entre deux mers rouge, ou tinto. Porque no entre deux mers você só tinha a possibilidade de fazer vinho branco. Acontece, né? Você pode fazer o vinho que você quiser lá no meio, né? Mas caso você queira solicitar a denominação de origem, no caso do entre deux mers, tinha que ser apenas branco. Sim. Então, nesse caso aqui agora, desde 2023, a gente tem a possibilidade também, ou pelo menos o produtor tem essa possibilidade também, né, de fazer um entre deux mers tinto. Beleza? Beleza. Próximo. Bom, meu amigo francês, o que nós temos de coisas boas lá na margem direita de Bordeaux para experimentar?
Olha, a margem direita de Bordeaux tem muita coisa boa, viu? Principalmente para quem gosta de um vinho elegante, suave, sedoso. Aquele vinho que é mais na delicatesse. Delicatesse? E quando a gente fala da margem esquerda de Bordeaux, a gente está sempre falando de potência, Cabernet Sauvignon, de vinho estruturado. Na margem direita, a gente já justamente vai jogar muito mais com o Merlot, né? É um vinho... O Merlot é uma uva daquelas que meio que agrada a todo mundo, né? Não quer dizer que ela seja simples por causa disso, tá? Uma uva pode fazer grandíssimos vinhos. Não minto falando isso, porque temos aqui um grande vinho na nossa frente e é justamente a região onde está Petrus, por exemplo, que é um dos vinhos mais caros do mundo. 100% Merlot, uma coisa raríssima, até mesmo em Bordeaux. Mas então na margem direita o que a gente tem são esses vinhos que é baseado na elegância. A gente pode falar principalmente de duas regiões, duas denominações de origem que são as mais renomadas. A gente fala de Saint-Emilion, por causa desse vinho aqui, e Pomerol, que é onde está Petrus, e é onde a gente tem aí também uma série de outros chateaus, e é uma denominação de origem também muito renomada. Então quando eu estive lá, tu me indicou um bom lugar para visitar tomar vinho, então. Eu visitei, indiquei exatamente um bom lugar para tomar vinho. Não sei se agradou, Agradou. Interessante. O lugar é muito bonito também, né, pra visitar. Né? É um lugar lindíssimo. Saint-Emilion, sinceramente, é um lugar assim que é incrível. Uma cidade medieval, rodeada de vinhedos. Incrível. E com uma coisa que é um pouco diferente quando a gente fala do Merlot, por exemplo, quando a gente vem aqui para o Novo Mundo, que tende a ser um Merlot muito mais frutado, pela característica daquela argila que é bastante fresca e também o calcário entrega uma questão de uma mineralidade super interessante. Então tem uma acidez bem alta. O Merlot é uma casta do terroir certo, desculpa. Ela tende a produzir uma acidez bem elevada, que faz aquela salivação no final, que é meio que como se fosse o convite para um novo gole. O Merlot daqui, que a gente está acostumado a, às vezes, experimentar, o argentino não me apetece muito. O argentino ou até mesmo o chileno não é uma coisa que me desce muito bem. O que tu sente de... Cara, não, na verdade eu tenho outros que me agradam mais. Essa é a mais questão. Isso, mais a outra coisa que não é nada contra ele, é a favor de outros. Sim. Por isso que eu acho que uma coisa interessante quando a gente fala de terroir é sobre isso. Esse é o problema, até na verdade, quando a gente está sempre falando sobre a casta. Porque tu acabou de fazer agora uma menção de como o terroir, ele importa mais do que a casta, da onde que ele vem, né? Então, ou seja, olha, o Merlot do Chile e da Argentina não me apetece muito. Vamos ver se o de Bordeaux vai ser interessante, mas é muito importante. E outra questão é que eu também gosto de sempre referenciar que não quer dizer que seja ruim. Porque às vezes pra mim não faz tanto sentido, né? Perfeito. Mas, porque às vezes a pessoa pensa, mas então esse vinho, se pra ti não é bom, então ele não é bom pra ninguém. Não, às vezes só não cai muito bem no meu gosto. Exatamente. Inclusive uma das coisas que eu falei no canal aqui, a gente tem uma coisa um pouco feia até. Acontece, a gente tem aqui hoje no Brasil, como é que a gente geralmente costuma entrar no vinho, né? A gente entra pela Malbec, geralmente. A gente vai lá pra Argentina, que são bons vinhos, tá? Agora sim, não é só Malbec argentino que existe no mundo, né? Então muita gente acaba conhecendo outras coisas e eventualmente ele pode descobrir que, poxa, gosto mais de outra coisa do que daquele Malbec que eu estava sempre acostumado a tomar. Mas isso não quer dizer que o Malbec passou a virar ruim agora e que quem toma Malbec agora é um cara que não entende de vinho, sabe? Quando eu cheguei na Itália, a gente tomava muito, os vinhos na Itália são muito fáceis de tomar, são muito tranquilos, né? Sim, que é uma característica da e Itália. A gente achava horroroso no início, porque a gente estava muito acostumado com a potência do Malbec aqui da Argentina, né, que é o que a gente consome bastante. E aí, beleza, ficamos um tempo lá, a gente já gostou dos vinhos, se acostumou com os vinhos. Quando eu cheguei aqui para tomar um vinho com o Gabriel, cara, foi uma paulada, porque era muito forte daí, tava muito diferente do que eu estava acostumado a tomar. É muito pesado. Ele equilibrou um pouco. Sim. Também tem isso, né, quando a gente tá falando de degustação, quando você tá acostumado com uma coisa bem tânica, um vinho que é mais leve pode parecer com falta de corpo. Sim, com a falta de corpo, Por isso a importância de sempre estar provando coisas diferentes, porque você vai ajustando essa... Entender também do terroir, porque e da uva também, né? Que vai dizer muito sobre isso. Exatamente. Não é um vinho, não é um terroir que é propício para fazer um vinho com essa estrutura, né? Bom, agora tá na hora de falar um pouco do vinho, né? Que a gente vai degustar, porque também não vamos ficar no seco, certo? Não dá. Então vamos explicar um pouquinho desta garrafa em si. Como a gente já explicou tudo, margem direita. Aqui a gente tem o Chateau Belfond Belcier. Uma bela de uma garrafa. É um Saint-Emilion Grand Cru Classé.
Sabe o que quer dizer isso? Pasto. Fale de você, meu amigo sommelier. Mas isso... Não, mas sinceramente, sim. Quando Eu sei que tem uma denominação... Hoje... A gente foi numa vinícola em Saint-Emilion, não lembro agora o nome dela, e... Chateau Lac Roisille. Tinha um que era Grand Cru e o outro era, tipo, era a mesma vinícola, mas eram dois tipos de produção e... Os mesmos proprietários, mas eram... A gente sabe que o Grand Cru normalmente são vinhos mais elaborados, né? E só isso. Elaborados. Bem, pode ser elaborado, acho que é uma boa palavra. Bom, primeiro é o seguinte, tá? Existe uma denominação de origem em Saint-Emilion que chama Saint-Emilion e outra denominação de origem que chama Saint-Emilion Grand Cru, ou Grand Cru, se quiser falar em francês. Isso causa um pouco de confusão, porque essa noção de cru, de Grand Cru, é uma coisa que não necessariamente está ligada a uma denominação de origem, mas sim um grande exemplar. Mas no caso ali de Saint-Emilion, eles identificaram parcelas que são mais qualitativas, basicamente é o platô calcário de Saint-Emilion, e lá a gente tem a denominação de origem Saint-Emilion Grand Cru. Então todo vinho que é feito lá, por ter esse terroir já mais qualitativo, é uma denominação de origem diferente. Então, um vinho mais superior em relação aos outros da região. Tende a produzir uvas com mais concentração, com mais finesse, principalmente nessa pegada de ter muito mais calcário, a gente tem essa mineralidade muito mais exacerbada. Para além disso, nós temos aqui, como é o caso desse vinho, ele é um Grand Cru classé, ou seja, quer dizer que ele é classificado. E aí a gente sai do esquema de denominação de origem e entra numa classificação. Esta daqui foi criada em 1955, então a gente está fazendo 70 anos, especificamente neste ano. Vou fazer um vídeo ainda sobre isso no canal. E ela abrange apenas os vinhos que estão na denominação de origem de Saint-Emilion Grand Cru. Hoje, atualmente, são, se eu não me engano, 72 chateaus que são classificados apenas, e nós temos 3 diferentes níveis. Nós temos, ou ele é classificado, como é o caso desse vinho aqui, ou ele é um Premier Grand Cru B, tem uma letrinha, ou ele é um Premier Grand Cru A. Nós temos apenas 2, que é o Chateau Figeac e o Chateau Pavie. E B, nós temos, se eu não me engano, 12 ou 13, eu vou precisar depois conferir isso fazendo a edição. Mas enfim, é uma classificação que é renovada a cada 10 anos. Ela começou lá em 1955, a cada 10 anos ela é renovada. Já teve aí um monte de rolo, tá? Um monte de gente que não gostou depois de ter perdido a classificação, de ter reganhado, enfim, já teve juridização, o negócio já foi meio assim complicado. Existe um corpo, né, de pessoas que vai lá fazer a degustação desses vinhos, só que a nota para a qualidade do vinho ela corresponde a 50% só. As pessoas não sabem disso, mas os outros 50% tem uma série de fatores um pouco subjetivos, como notoriedade, como hospitalidade, por exemplo, se você tem um restaurante para receber pessoas. Então, tem uma parte da nota que não é apenas a qualidade do vinho. Isso gera um pouco de revolta em muita gente. Porque são franceses, né? Vai começar a pensar francês, né? Porque pra fazer greve, o negócio lá meu Deus, é só mudar qualquer coisinha, a greve já tá rolando. E a denominação de origem, ela se protege, ou pelo menos assim, ela se justifica dizendo que é assim. Ela diz, não, mas nós queremos desenvolver outras coisas para além do líquido, então nós daremos sim preferência para um vinho que seja realmente muito bom, de qualidade excepcional, mas que também tenha um serviço excepcional. Aí fica cada um de... Claro. Esse chateau aqui ele é um chateau classificado desde 2006, então já passou aí por 2 revisões e ele continua sendo classificado. A última foi agora em 2022. Esse chateau aqui especificamente é um chateau que existe desde o século XVII. Foi criado por um conde chamado Louis-François Bellissier. Eu tive a oportunidade de visitar durante a minha formação, é uma propriedade belíssima, é um chateau super bonito. Tem uma adega de vinificação também que foi construída por a Maison Eiffel. O mesmo construiu a nossa querida Torre Eiffel. Como toda vinícola, sempre tem uma coisa, né? Sempre tem um charme, né? Sempre tem uma história por trás para enfeitar. E esse aqui é um blend clássico, né, da margem direita, então a gente está falando aqui 2019, belíssimo ano também em Bordeaux. Eu, quando eu visitei lá a vinícola, tive a oportunidade de provar 2015 e 2005. E eu fiquei, assim, particularmente encantado com o nível dessa mineralidade que a gente fala, desse terroir calcário. Lembra uma coisa meio grafite. É uma sensação na boca. Não necessariamente o cheiro, mas é uma sensação na boca.
Vou ter que ver, vamos ver depois. Depois a plateia Porque eu também. nunca provei Grafite, então vamos testar hoje. Mas a gente tá falando aqui de um blend, então, né, majoritário de Merlot, 68%, uma boa quantia aqui de Cabernet Franc, 20%, e 12% de Cabernet Sauvignon. Vamos provar? Bora. Aí, cheira, não cheira? O que a gente vê aqui nessa rolha? Só pra ver se a nossa galera aí tá ligada. O cheirar a rolha, assim, isso não quer dizer que tu vai cheirar a rolha. Sim, vinho bom. Se tiver uma coisa esquisita aqui, tu não vai... primeiro, vinho bom, ou assim, tipo... Nossa, pode jogar fora. Nossa, vai ter que provar de qualquer maneira. Na formação sommelier a gente aprende a cheirar discretamente, tá? Mas assim, quando vai fazer o serviço do vinho, né? Lá no restaurante, enfim, você vai fazer aquela pompa toda pra servir o vinho. Por isso que eu fico fazendo assim, faço assim, tipo... Você faz assim. Porque na verdade daí, né, faz parte disso, você controlar, né, aqui. Tá? Mas de qualquer maneira não vai. É por isso que é facultativo. Vai ter gente que vai dizer, por que cheirar se depois tu vai ter que provar mesmo? Você vê francesa ou é italiana? Cara, faz o teu jeitinho aí, faz o teu jeitinho. Fazer francesa, então, vou servir pra ti. A italiana. Certinho de mostrar assim pro senhor aqui o vinho que ele tá tomando. Eu vi o teu último vinho, eu vi, você tem que ver. Assistam o Instagram, assistam o YouTube do rapaz aí. Mostra, né? Bom, primeira coisa, né? Já dá pra ver que ele é aromático, né? Ele não tá fechado, né? Não é uma coisa assim que você bota ali o vinho e não tem nada que tá aparecendo no nariz. Então a gente já pode classificar ele como aromático. O vinho passa 18 meses em barrica de carvalho. 10 anos atrás, aí 15 anos atrás, era coisa de barrica nova. 100% de barrica nova, mas a gente tem um movimento hoje que é muito mais realmente de trazer mais fruta, de trazer mais delicadeza e menos amadeirado. Já tá provando aí, né? Mas eu queria falar contigo um pouco... Desculpa, é que a rapaziada aqui tava... A nossa plateia tava, eu fui junto já agora aqui. Já dá pra ver que ele não tem nada de... Ele não tem fruta que tá sobremadura aqui, no cheiro. É uma fruta que ela é mais... Realmente como se ela tivesse no pé, tivesse colhido, assim, sabe? E aí, claro, né, vem aquela coisa que a gente tem aqui de fruta, bastante fruta vermelha, mas também fruta negra, mas vem, obviamente, esses aromas já secundários, né? 2019, é uma garrafa aí que já tá indo pro seu sexto ano. Ela já deixou de ser bem violácea e já tá entrando nesse Bordeaux, né? Apesar de ter bastante reflexo ainda, se tu olhar aqui, ó, vai ver que ela tem bastante reflexo ainda meio roxo, assim. Então ela não tá ainda tão Bordeaux. Que é um bom sinal, é um vinho que pode... provavelmente evoluir ainda mais. É o que a gente fala, um Branco Glacé de Saint-Emilion, mesmo na margem esquerda, ainda que tenha a maioria de Merlot, por causa dessa alta acidez, ele pode aí tranquilamente ser guardado 15, 20, 25 anos. Trouxesse mais uma garrafa pra nós? Vamos provar? Vamos provar, né? Eu já provei, mas vamos provar. Eu juro que eu tava pensando assim, cara, vontade de estar na Europa provando um vinhozinho, seria um vinho que seria agradável estar tomando assim, experimentando. Não, é porque é um vinho, o que acontece? Ele tem um meio de boca, né? Vamos lá. Ele entra suave na entrada, é bem fácil. Mas assim, não tem. Mas o tanino tá super redondo, tá? Porque ele não tá secando a boca. O tanino não tá agressivo, ele tá realmente bem polido. Por isso que a gente fala de elegância. Quando a gente tá falando de elegância de um vinho, a gente tá querendo dizer que o tanino tá bem polimerizado, polido. A gente vai falar que tá redondinho. Ele não tá fazendo a minha boca secar. Mais essa acidez aí, que é bem do Merlot, claro, mas também principalmente do terroir, é uma coisa que pro francês é muito, muito, muito importante. E por isso eles têm um pouco de bronca também com os vinhos do Novo Mundo, porque a gente tem uma dificuldade de achar uma acidez assim, desse final. E é normal, tá? Aumenta o açúcar, baixa a acidez, o vinho fica um pouco mais volumoso na boca. Tava comentando aqui com nossos amigos telespectadores que me senti quase na França, quase em Bordeaux. Vou estar querendo voltar, cara. Vou estar querendo voltar. Bom, então já que tu gostou do vinho, com o que tu acha que daria pra harmonizar um vinho desse? Vamos ver. O que tu acha? Olha, pelo que eu pesquisei no Google, queijos mais curados, né? Um pouquinho mais curado, que se fala curado, né? Isso é uma boa. Mas eu vi também sobre a questão de alguma carne de panela, algo assim, também, dá pra fazer alguma coisa. Pô, dá uma bela acidez, é verdade. Uma carne de panela, uma carne que ficou lá bastante tempo cozinhando, tende a soltar bastante cartilagem, vai deixar bastante gordura. Essa acidez é uma boa equilibrada. Interessante. Churrasco também, né? Churrasco, isso. Vai bem. Quando a gente faz um acordo desse aqui com o churrasco, vocês conseguem ver que ele tem uma... Ele é um Bordeaux. Ele é um Bordeaux. Não importa se ele é da Marguerite, a gente vai falar de mais elegância comparada à esquerda. Ele é um Bordeaux, então ele tem ali potência, ele tem estrutura.
Agora, voltando ao ponto do que você comentou sobre o queijo. Sim, tem que ser um queijo com gosto bem pronunciado mesmo. Embora, tecnicamente, vinho tinto, queijo, não são uma coisa que combina muito bem, sabia? Sabe por quê? Não. Quer saber? Pega um vinho branco e experimenta com qualquer queijo. Ele provavelmente vai sempre funcionar. Você pode achar vinhos que vão funcionar melhor ou menos, mas não vai não funcionar. Agora, tem vários vinhos tintos aí que não funcionam com queijo. Principalmente um vinho desse daqui, tem uma estrutura, tem uma bela acidez, um queijo assim, cabra, um queijo que é de gosto mais delicado. Não combina porque o tanino do vinho tinto, ele não se dá bem com a proteína láctica do queijo. Agora sim, não quer dizer que o francês não beba vinho tinto com queijo, mas em geral eles vão muito pro vinho, ou queijo específico, ou eles vão muito pro vinho que seja realmente mais fácil, mais frutado, que tem menos tanino e que incomode menos essa coisa da proteína láctea do queijo. Em geral, isso costuma dar um gosto que é bem esquisito, que quando ele dá errado, acaba com o vinho e com o queijo. É um gosto metálico, metalizado. É isso mesmo. E dá. Podíamos tentar ver nós temos aqui um... Nós temos um queijo, inclusive. Não Não estava previsto no vídeo. Vamos ver se... Vai estragar, não espero que não estrague, né? Vamos tentar fazer. Os senhores podem... Cortar o queijinho ali pra nós ali. André, vamos lá então. O senhor trouxe essa Porque eu só belíssima bebo garrafa de e assim. vinho. Quanto custa hoje essa espécie de garrafa de vinho lá na França, né? Na França vai depender um pouco da colheita, mas em geral ele vai estar custando entre 50 e 70. Porque a gente encontra vinhos muito bons a baixo custo também, né? Mas aí Muito, sim. Mas esse aqui já é um vinho um pouco mais caro porque a galera consome assim, né? Eu trouxe esse daqui porque eu gosto de ti. Obrigado. E das pessoas que estão aqui também Isso é mentira. acompanhando. Isso não vai cortar, hein? Mas eu poderia ter trazido diversos outros vinhos com qualidade incrível. É um produto que a gente tem que ter um pouco de respeito, assim, com quem tá lá produzindo. Não é que eu não compro vinho barato porque que falta respeito, porque assim, eu entendo que é um mercado, existe a alta produção, só que depois que a gente conhece o produtor, a gente conhece o cara que tá lá cuidando da vinha, o cara que tá lá, ele é um fazendeiro. Esse cara é um fazendeiro, tá? Trabalhando com a família, e ele não é um cara rico, tá? Aliás, o que é mais engraçado, que às vezes a gente vê o vinho do cara sendo vendido aí a R$1.500, ou sei lá, R$3.000, mas o produtor, essa grana não chega pra ele, tá? Não é assim, ele é um cara que tá lá, na verdade, quase... Bom, ele não tá vendendo a janta pra comer o almoço, mas assim, não tá muito longe também, tá? E ele faz por questão de amar o processo, né? Uma paixão, esses caras eles têm uma paixão, assim, por realmente fazer vinho, que é bem engraçado, até depois eu vou também lançar breve um vídeo no canal. A pergunta que eu faço pro produtor é: por que você é um vinheron? Nunca é uma pergunta, não, é pra ganhar dinheiro, é sempre assim, cara, quando eu vi, eu achei que eu nasci pra isso. Eu tento respeitar um pouco mais nesse sentido, mas também eu não julgo quem compra, não vou dizer que eu não vou comprar vinho aqui super barato, porque chega um momento que você quer algo simples. Teve um dia que a gente foi numa degustação de vinhos, né? Logo que a gente chegou na cidade no comune de Grana, e a gente tinha uma degustação no domingo de tarde, numa bodeguinha assim, uma mulher, um monte de charcutos e queijos e tal, explicou, e era uma vinícola pequena, e enfim, o vinho era muito bom e era baratinho. Aí um dia eu correndo pelaquela região, eu encontro aquela mesma mulher que estava me atendendo lá, colhendo as uvas. Super simples, com um carro extremamente velhinho, caindo aos pedaços, um pedacinho de terra muito pequeno, que era que eles produziam. Eu falei, putz, aquele vinho que eu tomei lá saiu daqui, né? E olha que coisa pequena, assim, né? Não é uma grande vinícola. E era muito bom. Esse aqui já não desceu muito, aquele lado assim. Pra mim, ele queria um pouco... Assim, o que acontece? É que o branco eu acho que realçaria mais o sabor do queijo. O que ele tá fazendo aqui é meio que sobrepor, assim, sabe? Pegar... Na verdade, o que tá acontecendo aqui é uma coisa bem comum até, tá? Eles estão brigando entre eles, só que a gente consegue fazer isso. A gente consegue compreender o queijo pelo que ele é e o vinho pelo que ele é. E na nossa cabeça a gente faz essa separação, pô, o vinho é bom, o queijo é bom, então até que vai. Mas eles estão brigando. Então eu acho que o vinho branco aqui ia ajudar a realçar o que... É isso que quando a gente fala de harmonização, a ideia é complementar, não brigar, né? Que um fique brigando com o outro. A sensação que a gente tem é essa, mas é claro, eu vou dizer, agora fora. Acabou a minha tarde, né?
Não, mas é que tem gente Desculpa, não, que... tô sem. A gente podia trazer outra pessoa pra vir aqui também, né, cara? Gino, chega mais Gino. Momento merchan ainda. Um brinde a todos. Um brinde. Saúde. Ainda. Satisfação grande receber o André e o Pato aqui. Bater papo, falar de vinho. Isso é uma coisa boa, né? Em qualquer hora do dia é maravilhoso, né? Realmente foi muito bom conhecer esse Grand Cru Classé de Bordeaux. Valeu, bola. E quem quiser passar aqui na vinícola, qual que é o Opa. endereço? Blumenau, Santa Catarina, Estamos em Brasil. Blumenau, né? Santa Catarina, em cima da Vila Nova. São mais de 1.500 rótulos. Então tem variedade de uvas, de preços, de promoções. Só chegar. É isso aí. Boa. Muito obrigado. Muito bom. Então chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado a você que ficou aí até o final, que compartilhou com a gente esse momento. Eu esqueci de pedir lá no início do vídeo, então sou obrigado a pedir, né, Pato? Tem que se inscrever, né? Ah, é o mínimo, né, cara? É o mínimo. Então a gente precisa, não te custa nada, tá? Não R$0. custa. Só que, ó, só pra avisar. Então segue o canal, sempre boas dicas, né? Isso E aí. é isso aí. E. Santé. Santé. Boa.